Bem-vindos! Hoje a gente começa uma aventura e olha, não é exagero, porque temos em mãos um verdadeiro mapa do tesouro, um livro monumental chamado Uma Nova História da Música, de Otto Maria Karpel. O mapa e tanto. A nossa proposta, ao longo de alguns encontros, é desbravar essa obra juntos. Mas já aviso, o objetivo aqui não é sair com uma lista de compositores para decorar, sabe? Nem um pouco. A ideia é usar a música como uma lente para enxergar as grandes viradas de pensamento, as crises e as glórias da civilização ocidental. E é fundamental a gente ter uma imagem de quem foi o Carpels. Pensa no intelectual austríaco, um cara que lia sobre tudo, de filosofia a biologia, e que fugiu da Europa na Segunda Guerra. Ele desembarca no Brasil e, no exílio, escreve essa obra-prima. Sozinho no Brasil. Exato. E o ponto de partida dele vem de uma tradição alemã, com um nome complicado, Geistesgeschichte. Mas a ideia, na verdade, é bem simples. A história não é só sobre reis e batalhas, é sobre o espírito, as grandes ideias que movem uma época. E a música? Para ele, a música é o melhor sismógrafo desse espírito. Ela capta os tremores subterrâneos muito antes de eles chegarem na superfície. Um sismógrafo, gostei disso. Então, para este nosso primeiro mergulho, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, entender como esse mapa funciona, qual a lógica do Carput, por que ele desenhou o caminho desse jeito. A estrutura da obra. Exato. Depois a gente vai direto para o ponto de partida que ele escolheu, a verdadeira gênese da música ocidental. E vamos explorar a primeira grande paisagem que ele nos mostra, a era da polifonia vocal. Prontos para começar? Ok, vamos lá. Logo no começo do livro, na explicação prévia, o Carpex já chega assim, chutando a porta. É verdade. E ele toma uma decisão que, para mim, é chocante. Ele fala: vou ignorar a música de todas as outras civilizações e, mais ainda, vou ignorar a música da antiguidade, da Grécia e de Roma. Peraí, como assim? Toda a nossa cultura se baseia na Grécia, como é que ele simplesmente apaga a música deles? Ele está dizendo que Platão não tem nada a ver com Beethoven? É uma pergunta perfeita, porque essa exclusão não é uma falha, é a chave de tudo. Carpex, que foi muito influenciado por um pensador chamado Oswald Spengler, defende uma ideia radical. Qual? A música que a gente conhece, com harmonia, com várias vozes cantando coisas diferentes ao mesmo tempo de forma organizada, o que a gente chama de polifonia, é um fenômeno único. Quase um acidente da civilização ocidental. Um acidente. Da música grega sobraram só uns poucos fragmentos indecifráveis. Ela não deixou uma herança técnica, sabe? Uma estrutura que a gente pudesse continuar. O que interessa ao Carpel é a música viva, aquela cujas fundações ainda sustentam o prédio que a gente habita hoje. Entendi. Então, em vez de fazer uma lista telefônica de tudo que já foi chamado de música no mundo... Exato. Ele quer seguir um fio condutor, uma linhagem específica. É menos sobre o que aconteceu e mais sobre como a gente chegou até aqui. Ele quer rastrear o DNA da nossa música. Perfeito. Ele foge do que chama de dispersão enciclopédica. E o mais genial é que essa linhagem, esse fio, tem uma estrutura interna, quase um roteiro de cinema. Ele organiza toda a história da música numa lógica de tese, antitese e síntese. Como assim um drama? Pensa o seguinte, a tese inicial é a polifonia vocal, que a gente vai explorar hoje. A música como uma arquitetura divina, objetiva, coletiva. Certo. A antítese, a reação a isso, vai ser o barroco. A explosão do indivíduo, o drama da ópera, a subjetividade. A oposição total. E a síntese que une os dois mundos será o classicismo de Mozart e Haydn, o equilíbrio perfeito entre a forma e a emoção. E esse ciclo de ordem, caos e nova ordem se repete de novo com o romantismo e a música moderna. A história da música, para ele, não é uma linha reta, é uma espiral. Fascinante. Então ele não está só listando fatos, ele está montando uma narrativa com protagonistas, conflitos e resoluções. O mapa faz sentido, mas se a história não começa na Grécia, qual é o quilômetro zero de Carpel? Onde ele finca a primeira estaca?
O ponto de partida dele é o coral gregoriano. Ele chama de o solo sagrado da música ocidental. Aquele canto dos monges, né? Isso. É aquele canto litúrgico da igreja, uma única melodia, sem acompanhamento, cantada em uníssono. O ritmo é fluido, totalmente amarrado ao texto em latim. O importante é que, para o Carpeu, o gregoriano não é o pai da nossa música. É mais como a terra, a matéria-prima espiritual de onde tudo, absolutamente tudo, vai nascer. Certo, eu consigo imaginar o som. É algo que parece flutuar, atemporal. Mas como a gente sai dessa única linha flutuante e chega na complexidade de várias pessoas cantando melodias diferentes ao mesmo tempo? Qual é a faísca que acende a polifonia? A faísca está escondida numa tensão dentro do próprio gregoriano. É um conflito que o Carteus identifica entre a regra e a emoção. A regra é a fidelidade à palavra sagrada, Ok. mas a emoção é o melisma, que é quando um monge, tomado por um júbilo, canta dezenas de notas numa única sílaba. Tipo um glório. É o som puro, a alegria da música querendo se libertar da jaula da palavra. Ah, E é dessa pequena rebelião que tudo nasce. A ideia do Carpes é brilhante. A música ocidental nasce no momento exato em que o som deixa de ser só um veículo para a oração e passa a ser também arquitetura. uau! O som querendo ser livre. E essa arquitetura começa a ser construída tijolo por tijolo. Ele fala da Ars Antiga e depois da grande revolução da Ars Nova. O que foi essa revolução? A Ars Nova, lá no século XIV, foi uma invenção tecnológica que mudou o jogo. A notação mensural. Que é? Foi a primeira vez que se conseguiu escrever com precisão a duração de cada nota. Parece pouco, mas isso é tudo. Peraí, então antes disso não dava pra saber se uma nota era longa ou curta só de olhar a partitura? Exato. Era tudo muito mais interpretativo, dependia da tradição. A notação mensural foi como inventar o relógio para a música. De repente, o tempo podia ser medido, fatiado e controlado com precisão matemática por várias pessoas ao mesmo tempo. Nossa! Isso permitiu que as vozes se tornassem ritmicamente independentes. O compositor deixa de ser só um artesão e vira um arquiteto, um engenheiro do tempo. E o grande monumento que marca essa revolução é a Messe do Sacre de Guillaume de Machaut. Ali, a missa se torna a primeira grande forma unificada da música. A catedral sonora estava de pé. Essa imagem de uma catedral sonora é muito poderosa e ela nos leva direto para a primeira grande era do livro, a polifonia vocal. Carpeus usa uma expressão de um historiador, Johann Huizinga, para descrever a época. O outono da Idade Média. Um termo lindo. Lindo, poético, mas o que ele quer dizer com isso na música? Ele quer dizer que essa era uma arte de contrastes brutais, como o outono, sabe? É uma época de uma beleza estonteante, de formas super refinadas, mas ao mesmo tempo carregada de uma melancolia, de uma angústia espiritual profunda. E a música reflete isso? Totalmente. A música da escola franco-flamenga, dos séculos XV e XVI, é o espelho disso. Carpeus a compara com a arquitetura gótica tardia, o estilo flamboyante, cheia de ornamentos, detalhes, como uma complexidade matemática que beira o inacreditável. É uma arte abstrata, então? Exato. Feita de linhas melódicas horizontais, vozes totalmente independentes que se tecem como fios num tapete complexíssimo. E aqui entra uma coisa que me deixou de queixo caído nas fontes. Elas falam de obras com 24, 36, até 40 vozes simultâneas. Mas quem conseguiu ouvir isso de verdade? A gente consegue sequer distinguir 40 melodias diferentes ao mesmo tempo? Parece que a música não era feita para o ouvido humano. Exato. É uma provocação genial. Muitas vezes, a complexidade total só se revela na leitura da partitura. Imagina ouvir 40 pessoas cantando melodias diferentes. Para o ouvido, seria uma massa sonora gloriosa, mas indecifrável. Só com a partitura na mão. Só com a partitura na sua frente você conseguiria ver a genialidade matemática, a engenharia interna daquilo. É como olhar a fachada de uma catedral e admirar a beleza, sem entender a física que a mantém em pé. Essa música, com compositores como Walkenham, era feita para edificar a glória de Deus, não para comover os fiéis. Entendi.
E então, no meio disso tudo, Carpeo apresenta a figura que começa a mudar o jogo, Josquin des Prez. E o que o Josquin entende de diferente? A gente consegue sentir a música dele de um jeito que não consegue com os outros. Sim, essa é a virada. Com o Josquin, a arquitetura complexa ainda está lá, ele é um mestre da técnica, mas pela primeira vez começa a vazar por entre as frestas dessa estrutura uma emoção religiosa que um ouvinte do século XXI consegue identificar. Ah, Não é ainda a paixão de um Bach ou a angústia de um Beethoven, mas é um sentimento humano reconhecível. Ainda assim, a ideia principal se mantém. A função dessa música é construir um espaço sagrado com o som, uma verdadeira catedral sonora. uma catedral que, por mais sólida que parecesse, estava prestes a enfrentar um terremoto. E não foi um, mas dois. A Renascença, com seu foco no homem, e a Reforma Protestante, que rachou a cristandade. Como essa arquitetura de som reagiu a tremores tão fortes? Olha, a análise do Carpeuex aqui é muito sutil. Ele diz que a primeira mudança não é de estilo, mas de função social. Função social. Como assim? A técnica da polifonia continua, mas o lugar onde ela acontece muda. E isso altera tudo. No mundo católico, com o poder dos papas em declínio, a música migra da igreja para a corte dos príncipes e nobres. Ah, entendi. Diva, ela passa a servir a outros propósitos. O gênero que explode é o madrigal, que coloca a música em poemas sobre amor, perda, natureza, sobre os afetos humanos. O grande nome é Orlando de Lasso, um mestre que une o rigor técnico do norte com o lirismo do sul. Nossa, então no mundo católico a música sai do altar e vai para o salão. E no mundo protestante que estava em guerra com tudo isso? O destino é completamente oposto e varia. O calvinismo, com aquela austeridade toda, quase mata a música. Para eles, a complexidade era uma distração pecaminosa. Certo. Já o luteranismo salva a música. Lutero adorava a música e a via como uma ferramenta poderosa de fé. É ali que nasce o coral luterano, que pega melodias populares, conhecidas pelo povo, e as coloca na liturgia. Isso é uma revolução. É. A música sai do coro de especialistas e vai para a boca da congregação. E isso planta a semente que, 200 anos depois, vai florescer na obra de Johann Sebastian Bach. E a Igreja Católica, vendo a música protestante virar quase um canto de torcida e a sua própria música virar entretenimento de corte, precisava reagir. É a Contra-Reforma. E o nome que surge é Palestrina. Isso. O Concílio de Trento, que foi a grande reunião para organizar a reação católica, deu uma ordem clara para os músicos. O texto sagrado precisa ser compreendido. E não era na polifonia antiga. E impossível naquela teia de vozes. A solução de Palestrina foi genial. Ele não abandonou a polifonia. Ele a purificou. Ele criou uma polifonia mais clara, em que as vozes, apesar de independentes, se encontram em momentos-chave para formar acordes, blocos de som que acentuam as palavras importantes. Mas isso não soa como uma perda. A música se torna mais funcional, mais a serviço do texto. Ela não perde um pouco daquela complexidade quase mística que você descreveu? É como se a igreja estivesse domesticando a arte? É um debate fantástico. De certa forma, sim. A complexidade pela complexidade diminui. Mas o que se ganha é outra coisa. A música de Palestrina marca uma transição crucial. A música deixa de ser pensada só horizontalmente como linhas melódicas e passa a incorporar conscientemente o elemento vertical. A harmonia, o acorde. Exatamente. A palavra e o som encontram um novo equilíbrio. É o classicismo antes do classicismo. Certo, então esse sistema, a polifonia, já passou por uma revolução tecnológica, construiu suas catedrais, enfrentou uma crise religiosa e se reformou. Parece que já deu o que tinha que dar. O que acontece quando um sistema artístico esgota todas as suas possibilidades? É tipo uma bolha que infla e infla até estourar. É exatamente essa imagem. Carpius, seguindo a história da arte, chama essa fase final de maneirismo. É um período de transição fascinante, pré-barroco. É um estilo que, sem ter novas ferramentas para criar, tenta superar a si mesmo pelo exagero, pela tensão,
pela deformação das regras. É a arte se contorcendo. Exato. Se exibindo pouco antes de se quebrar. E como essa contorção, esse exagero, aparece na música? De duas formas principais, e ambas vêm de Veneza, que era o grande laboratório musical da época. A primeira é a policoralidade. Músicos como Giovanni Gabrieli começam a usar a arquitetura da Basílica de São Marcos a seu favor. Eles dividem os músicos em múltiplos coros e os espalham por galerias diferentes. É a conquista do espaço. Sim, o som vem de todos os lados, blocos sonoros dialogando, respondendo um ao outro. Quase um sistema de som surround do século XVI. Exatamente. O efeito era monumental, avassalador. Mas para coordenar todo mundo, a complexidade interna de cada linha melódica precisava diminuir. O foco era no efeito de massa. E o outro sintoma? O outro, ainda mais radical, acontece no madrigal. Para expressar musicalmente palavras como dor, morte, suspiro, os compositores começam a usar dissonâncias e saltos melódicos tão estranhos que o sistema tonal da época começa a derreter. E o caso extremo disso é Carlo Gesualdo. Ah, Gesualdo, o príncipe assassino. Ele mesmo. Um nobre que mandou matar a esposa e o amante e cuja vida foi tão torturada quanto sua música. Ouvir um madrigal de Gesualdo pela primeira vez é um choque. As harmonias se contorcem de um jeito que soa moderno e perturbador até hoje. Ele leva a crise ao limite. Ao ponto de ruptura total. Então, a grande catedral sonora da polifonia, levada ao seu limite máximo, tanto na grandiosidade espacial quanto na expressão dramática, acaba implodindo. Perfeitamente colocado. O excesso de vozes da policoralidade e a complexidade cromática de Gesualdo quebram o sistema por dentro. Eles esticaram o elástico até ele arrebentar. O palco fica limpo, pronto para a grande revolução que estava por vir, o barroco. E aí a gente vê o princípio do Carpeus em ação. Em ação total. Um sistema artístico, quando se esgota, tende ao exagero e à deformação antes de ser engolido por uma linguagem completamente nova. Que viagem! Então, recapitulando esse primeiro trecho do mapa, a gente entendeu a visão do Carpeus, a música como o diário secreto da alma ocidental. Vimos que tudo começou não na Grécia, mas na tensão do canto gregoriano, no som querendo ser mais do que só palavra. Acompanhamos a construção dessa imensa catedral de som que foi a polifonia. Uma arte mais para a mente do que para o coração. E vimos essa catedral ser sacudida pela reforma e por fim se deformar e ruir no maneirismo, num excesso de drama e grandiosidade que preparou sua própria destruição. Exato. O mundo coletivo, arquitetônico e objetivo da polifonia está prestes a ser demolido. E em seu lugar vai surgir o indivíduo, o drama, a paixão. Nossa próxima exploração vai começar justamente com o nascimento da ópera e a chegada do barroco. O palco está montado por uma das maiores revoluções da história da arte. E para fechar, fica uma provocação para a gente ir pensando. O Carpão nos mostrou que nessa música antiga, a clareza da palavra e a emoção pessoal eram muitas vezes sacrificadas em nome da beleza da estrutura, da arquitetura sonora. Na era que está para nascer, o drama humano tomará o centro do palco. A questão é, quando a música deixou de tentar ser uma catedral de som para tentar contar as nossas próprias histórias, será que algo essencial se perdeu nesse caminho?